O Aztek é um SUV que a Pontiac lançou no início dos anos 2000 para aproveitar a crescente demanda de SUVs. E não cai em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa Olho no Carro e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. A divisão Pontiac estava em declínio, e o Aztek deveria ser seu salvador, mas acabou sendo o último prego em seu caixão. Quando a GM o lançou, a primeira coisa que todos notaram foi seu design horrível. É definitivamente um dos carros mais feios já construídos. Narinas estranhas, olhos múltiplos e traseira incomum fazem com que pareça deformado e assustador. Richard Teague, designer da MC, sempre será lembrado por projetar alguns dos carros mais legais dos anos 60 e 70, mas o AMC Gremlin não é um deles. Tudo sobre este pequeno carro era um desastre. O design parecia barato e inacabado. Teague basicamente cortou a parte traseira do AMC Hornet com um machado e deixou por isso mesmo. Depois, a qualidade de construção. Interior com plástico barato tornava seu interior inóspito. Um motor pesado de 6 cilindros e péssima dirigibilidade tornavam uma tortura dirigi-lo. A Ford introduziu o Pinto no início dos anos 70, para aproveitar a crescente demanda por carros compactos com baixo consumo de combustível. O Pinto não era um carro particularmente ruim, mas era perigosamente mortal. O Pinto tinha o hábito de explodir em colisões na sua traseira, queimando e matando seus ocupantes. Aparentemente, a Ford soube dos problemas de explosão na fase de testes, mas optou por produzi-lo mesmo assim. Isso acabou sendo um grande erro, já que a Ford mais tarde perdeu milhões em recalls e ações judiciais. A maioria dos jornalistas considera o Hammer H2 o símbolo de tudo de errado com a indústria automobilística americana. Ele foi projetado para ser a versão legal para a estrada dos resistentes veículos militares americanos, mas acabou sendo um enorme pedaço de metal com um design desagradável e baixa qualidade de dirigibilidade. Seu maior ponto fraco era o consumo de combustível. A GM teve sorte de não ter que fornecer números oficiais, mas várias revistas fizeram testes e conseguiram 4 km por litro. Uma viagem em um H2 era o suficiente para deixar seu dono falido. Nos anos 90, alguém na Suzuki pensou que era uma ótima ideia fazer um carro esportivo fora de estrada. O resultado foi o X90, um SUV de 2 lugares. A ideia parecia ótima no papel, mas quando foi lançado, todos perceberam o quão ruim era. Não era prático de se conviver e, ao mesmo tempo, nem um pouco esportivo. Também era bem feio, principalmente porque era difícil dizer de que lado era a frente. Usava um motor 1.6 com 94 cavalos, fazendo 0 a 100 em uma eternidade. O Reliant Robin é um carro que sempre deixa as pessoas se perguntando o que o fabricante estava pensando. Eleito o pior carro britânico de todos os tempos, foi outro experimento de carro de 3 rodas que falhou miseravelmente, mas ele tinha algumas coisas a seu favor. Era super leve graças à construção em fibra de vidro, fazia uma média de 29 km por litro, e podia atingir até 140 km por hora. No entanto, quem conseguisse atingir tais velocidades teria que dirigir em linha reta, pois qualquer curva quase certamente o deixaria de pernas pro ar. O volante também ganhava vida própria em velocidade de estrada. Quando a Chrysler apresentou o PT Cruiser pela primeira vez, muitos jornalistas elogiaram sua aparência de inspiração retro. Passada a euforia do lançamento, todos eles se arrependeram do que disseram, e a versão conversível era ainda pior. A remoção do teto significava que sua rigidez estrutural era quase inexistente. Então, para corrigir o problema, os engenheiros da Chrysler adicionaram um medonho arco entre os bancos dianteiros e traseiros. O conversível deveria salvar o PT Cruiser, mas acabou adiantando seu fim. Um resumo das coisas ruins no GV são design, desempenho, falta de espaço e falta de segurança. Foi construído na Índia em 2001 e deveria ser um carro elétrico acessível que até os adolescentes pudessem dirigir. Dificilmente poderia acomodar uma pessoa, muito menos as 4 pessoas que a marca alegava. A qualidade de construção era ruim e não havia 2 carros saindo da fábrica com a mesma aparência. A velocidade máxima era de 80 km por hora. Mas passar dos 50 era uma passagem grátis para o além. O Allegro é mais um desastre lendário que saiu da Grã-Bretanha. Em 1973 o Allegro deveria substituir o popular, mas antigo Austin 1100. No entanto, uma produção apressada o tornou um dos piores erros da marca. Seu design era feio e monótono quando comparado com os hot hatches que tentava competir. A confiabilidade também era um grande problema, já que o eixo dianteiro frequentemente caía.
E quanto pior melhor, então ele usava um volante quadrado. O Hyugo foi construído na Iugoslávia. O carro era tão ruim que até seu país deixou de existir. Foi projetado para ser acessível a todos, o que significa que a única coisa em que os designers se concentraram foi garantir que ele pudesse ir do ponto A ao B, e o resto que se dane. Seu visual era uma monstruosidade, mas o interior era ainda pior, com plástico ruim alternado com outros detalhes em plástico pior. Tinha um motor 1.1 de 55 cavalos que era bastante econômico, pois raramente funcionava. O Hyugo gostava mesmo era de andar em cima do guincho.